Guaíba 300 por hora. Apresentação: Gutierre Sanches. Olá, muito boa tarde, 3h04. Estamos no ar com Guaíba 300 por hora, deste sábado 28 é a temperatura, 12 de abril. Já poderia ter várias etapas já poderia ter várias etapas à frente. Hoje 12 de abril, 28 graus a temperatura aqui em Porto Alegre, para você perceber inclusive que o programa é ao vivo, cheio de convidados. Vamos falar, claro, do GP do Bahrein, mas também do automobilismo gaúcho, de muitos assuntos. Tem o brasileiro Rafael Câmara, que o Bernardo está secando na Fórmula 3. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Guaíba 300 por hora, que tem na mesa de áudio Luciano Vargas e na nossa produção Maurício Souza. Sempre aqui comigo, como já anunciei, o Bernardo Berti. Tudo bem, Bernardo? Faça as honras com os nossos amigos. Boa tarde, Gutierre. Boa tarde aos ouvintes. Hoje a gente está aqui com o estúdio quase cheio, votação 99%, que a gente vai falar assim, de Fórmula 1 e vamos falar também de automobilismo gaúcho, gaúcho de endurance mais precisamente. Aí tem um pessoal que corre, que prepara, que torce também, né? Pai de piloto. E aí a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso com o Carlos Giacomello e o Marcelo Giacomello. E aí tu apresenta o teu amigo também. Cada um apresenta seus amigos. Tá aqui também o jornalista Luan Fontoura. Tudo bem, Luan? Seja bem-vindo. Tudo bem, Gutierre? Voltando ao estúdio, depois da reforma, é a primeira vez que eu venho aqui. E com um regalo que tu me deu, né? O bonezinho do Ayrton Senna. E vamos lá. Teve qualias de manhã e tu já sabe de quem eu vou falar mal hoje, né? Já comentamos em off isso. Boa tarde aos convidados já também. Tem ranço, não tá participando todo do mundo programa, tá um pouco irritado com nós, convidado né? especial já vem com ranço. É que é esporte. Tá certo, é a atitude correta. É um esporte correto. Bom, tudo bem, Marcelo? Fazia tempo que tu não vinha, né? Mas desde os primórdios do programa, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Gutierre, eu queria principalmente aí agradecer ao convite de vocês. É sempre um prazer estar aqui com a turma toda que gosta de combustível na veia. Dar uma boa tarde aí para o nosso público, para quem está aí ligadinho nas nossas novidades a respeito do gaúcho de endurance. E também, agora que a Fórmula 1 é mainstream, eu costumava dizer que eu acompanho a Fórmula 1 desde que tudo isso é mato. E aí agora então estamos na moda, né? Então é muito mais legal poder falar do nosso esporte com mais gente entendendo. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo. Obrigado, gente. É um prazer estar de novo aqui. Participei de um dos primeiros programas do 300 por hora e fico feliz que isso está no ar há mais de 10 anos. Parabéns para vocês. O Carlos e o Marcelo têm várias participações especiais. E tem a questão, o Carlos me ajudou a comentar 12 horas de Tarumã ao vivo, lá em 2015, se eu não me engano. Participou umas boa hora ou mais lá conversando sobre a corrida. E os dois vieram aqui pra gente botar um carro de Fórmula aqui no meio do centro e quase quebrou as vidraças aí com o barulho do motor vibrando. E o pessoal na sinaleira parando por olhar, quase engavetando ali na Andradas, né? Foi um bom serviço que a gente fez ao automobilismo, não tanto ao trânsito. Mas foi bem legal aquela vez. Bom, enfim, acho que vamos começar falando, né, do gaúcho de endurance. Depois a gente emenda para até ser mais delicado com os nossos convidados, né, ser gentil. Como é que tá o campeonato? Vocês estão voltando ao campeonato de forma... Voltando. Então, gente, a gente participou de forma informal, por assim dizer, nos últimos 2 anos, mas num esquema diferente de quando a gente andava de Fórmula, onde a gente era mais profissional, com uma equipe com uma estrutura maior, enfim, onde a gente participava regularmente. Hoje, o campeonato de endurance voltou, porque uma vez o campeonato de endurance foi o embrião, o gaúcho de endurance foi o embrião do brasileiro de endurance, que se profissionalizou, enfim, hoje atrai grandes marcas, grandes pilotos. E só que nesse caminho da profissionalização do endurance gaúcho para o brasileiro, muitas equipes, a nossa inclusive, ficou pelo caminho, porque não teve, por assim dizer, a bala na agulha para acompanhar a evolução da categoria. E isso fez com que muitos carros ficassem parados nas garagens pelo Rio Grande do Sul todo. E uma vez um apaixonado que estava andando no brasileiro de endurance decidiu que
o embrião do Campeonato Gaúcho precisava voltar, botou isso em prática. Já fazem 3 anos que o automobilismo gaúcho tem essa categoria novamente e ela cresce a todo ano. Então a gente está aí desde a primeira corrida, participando esporadicamente até o ano passado, e esse ano sim, aí a ideia é correr a temporada toda. E, enfim, tivemos uma corrida não tão boa na primeira etapa, que foi fim de semana passado em Tarumã. Trabalhamos bastante para deixar o carro todo revisadinho para a primeira etapa e fomos traídos por um problema na caixa, acabamos abandonando. Mas enfim, o campeonato tem um descarte, então se a gente for olhar todo mundo descartando uma etapa, nós estamos empatados na liderança, né? Mas é por aí, a gente não foi bem nessa primeira etapa. Isso aí é conversa de treinador de time que tá numa fase complicada, mas daqui a pouco melhora. Como é que foi a parte, essa período mais informal, por exemplo? De quantas etapas vocês correram, quantas? Então, normalmente são 5 etapas ao ano no Gaúcho de Endurance, e a gente estava fazendo 3 etapas por ano nos outros 2 anos. Mas, Gutierrez, é uma estrutura diferente. Hoje a gente está aí mais pelo divertimento. Hoje a gente está aí mais por fazer parte da turma, por aproveitar de fato o esporte. Até eu não participo regularmente das corridas. Quem pilota são outros 2 pilotos, um deles meu tio, irmão do meu pai. E esses outros 2 pilotos é que botam a mão na massa de fato na pista. Eu fico mais uma posição dentro do box, analisando dado de telemetria e tentando fazer com que eles melhorem a tocada. Até o terceiro piloto. Eu sou o super sub. A hora que precisa, o que aconteceu no fim de semana passado, onde um dos pilotos não pôde estar, eles me convidam e aí eu lá tô fazendo. Eu sei que a adrenalina é na pista, mas tu gosta dessa função também de estar no boxe, estratégia, telemetria, tudo? Então, Gutierrez, na verdade, a função de estar no autódromo é o que eu mais gosto, exatamente. Obviamente que dentro da pista é melhor ainda, mas o fato de estar no autódromo é a magia da coisa, né? Então, a gente estando no meio, às vezes nem vai para o autódromo, mas preparando o carro para ir para a pista no fim de semana, isso faz toda a diferença na vida de quem gosta de fato do esporte, né? Ô Carlos, para botar na conversa, como é que vocês fazem a dobradinha no box e falar um pouco dos protótipos que tem na categoria do Gaúcho de Endurance, quem é que tá correndo, então, porque a gente sabe que no Brasileiro de Endurance é outro patamar, que é tipo os AJR, é carro de literalmente milhões de reais. Até pra corroborar, os ouvintes sempre gostam de saber qual carro, a ficha técnica, como ele é. Vamos falar, pode falar do carro de vocês. O pessoal ama saber isso como também. Como é que é o carro de vocês? Não, na verdade, o brasileiro hoje, ele tá elitizado completamente. Os carros lá hoje valem milhões, nós estamos falando acima de 1 milhão, no mínimo o mais barato que tem lá. E esses carros que nós estamos recuperando do Gaúcho Endurance são carros que estavam aqui na época do Gaúcho e tal, então tem de tudo ali. A categoria inicialmente começou apenas com os protótipos. E aí tem os Spider, tem os Audi, tem os MCR, tem os MRX, os Dallara, esses carros mais, digamos assim, mais simples da Endurance. No primeiro ano foi assim. Depois começou a colocar mais carros, alguns de turismo, categoria para turismo e tal, até para aumentar o grid, porque só os carros de protótipo não tinha ainda suficiente para fazer um grid decente. E aí começou a juntar daqui, juntar dali e tal, e a partir do ano passado o grid começou a ficar mais consistente, porque no início, os primeiros 2 anos, quando dava 15 carros, eu soltava foguete. Mas era o início, era tirar do fundo do poço uma categoria que já foi muito forte e que morreu completamente. E que vai levar tempo para voltar a ser exatamente, forte. Exatamente. Tempo, então eu vou dizer o seguinte, existe uma pessoa nessa história toda que se chama Alduir Sete, que participava do Brasileiro e viu que os custos estavam extremamente altos para se manter lá, fora o fato de que o Brasileiro de Endurance, num segundo momento, tirou os carros sem capota. Ele percebeu isso aí ele começou a criar a categoria, tal, juntar os pilotos que estavam parados, os carros que estavam parados, tal. E aí o meu irmão, que estava com o nosso MRX parado já há bastante tempo, depois a última etapa do Brasileiro que a gente fez foi em 2017, e depois até 2022
2, que foi a última etapa, praticamente não andou. E aí ele conversou com meu irmão, e meu irmão disse, tá, tudo bem, vamos começar, tal. E o Elton fazia 25 anos que estava parado, nunca mais tinha andado de carro. E aí ele começou, gostou da ideia, participou, juntou mais o Luiz Paulo, que é meio que sócio do carro, e abraçaram a ideia, foram indo e tal. E participando em alguns anos 3 etapas, alguns outros em 4 etapas, nós nunca conseguimos fazer, por um motivo ou por outro, todas as etapas do ano. Esse ano é para fazer as 5 etapas, até porque nós temos, até então, até o ano passado, o custo da brincadeira era bancado pelo Elton e pelo Luiz Paulo. A partir desse ano nós temos um apoio da Layout Magic, que é uma empresa de imóveis lá de Caxias, que ajuda no custo, então dá para dividir um pouquinho a brincadeira. Mas basicamente é isso. A gente sempre exalta empresas que patrocinam o automobilismo local, porque é uma briga sempre para conseguir um apoio. A gente tem que agradecer realmente. Mas respondendo a pergunta, Bernardo, são carros que estavam parados. Mas são protótipos muito legais, são carros que andam a mais de 200 por hora, se a pista deixar. Os mais fracos andam a mais de 200 por hora, os protótipos, né? Claro, são aqueles chassi tubular, aquele automobilismo mais raiz lá dos Exatamente. A origem dele é lá nos anos 80, 90. Por aí. Mas são carros bem construídos. O jornalista já fica pensando, se não der um livro, dá uma grande reportagem, esse resgate todo, a garimpagem dos carros, saber onde tem... Foi sofrido. Juntar todo mundo, saber quem quer, quem embarca junto nessa loucura. Sábado passado nós tivemos uma amostra do que pode ser o Campeonato Gaúcho de Endurance 2025. Nós tínhamos 26 carros inscritos. 2 tiveram um problema e aí nós largamos em 24. Mas já tá bom. É um número absurdamente maior do que foi até o ano passado. Maior e o público da Fórmula 1. E o público, não só no autódromo, mas dentro do box, eu vi muitos pilotos que estavam afastados, vim tomar informações, saber custo e coisa parecida. Pouco é um modo de voltar a correr, ter uma ideia, mais próximo, assim. Para ter uma ideia de se vão achar uma parceria, se vão comprar um carro. Os carros que estavam parados estão se valorizando. Então, isso é ótimo. E aí eu fui lá um pouquinho antes da largada, fui lá no box do 7, que era casualmente do lado do nosso, e fui lá cumprimentar ele e dar um abraço, porque esse cara sofreu muito, mas muito, e foi desacreditado logo no início, porque ele não conseguiria fazer o que ele fez, o que está acontecendo esse ano. Então é um cara que eu quero deixar aqui registrado, que é um cara que merece. Claro que ele não fez isso sozinho, todos ajudaram, inclusive nós. Mas ele é o cabeça de tudo. Ele que botou a mão em cima, bateu em cima da mesa e disse, eu vou fazer. E aí, tá aí o resultado. E a categoria não é só, hoje em dia ela não é só uma categoria de carros resgatados. Hoje tu tem uma categoria GT que tem uma Mercedes AMG GT3, tu tem a categoria P1 com a JR andando, a JR é o projeto mais moderno dos protótipos brasileiros, junto com o Sigma, que é outro projeto gaúcho, que também tem 2 carros, a equipe a Tech Force, que é a equipe do Sigmas, tem 2 carros andando. Então, enfim, a categoria ela ganhou qualidade de carros e ganhou número de carros. Então hoje é uma categoria que se afirmou, né? Algo que esse é o ano da afirmação da categoria e eu creio que vai... Uma curiosidade só, porque eu já estou somando 1 mais 1, que pode não ser 2, né? Porque posso estar viajando. Dado que a equipe Tubarão usou o protótipo MC40 nas 12 horas de Tarumã, tem alguns carros da categoria de vocês que se enquadram no regulamento das 12 horas? Tem, sim. Tem os Audis, tem os Audis, o protótipo MC40 poderia andar na Endurance também, porque é um protótipo, enfim. Já andou algumas vezes, eu acho, não sei se é no Gaúcho, mas e as próprias categorias de carros de turismo, né? Os turismos mais... Sim, esses eu imaginei. As 12 horas ainda não permitem o protótipo aberto. Ah, tá. Eles têm ainda fechado. É um assunto para 2025, mas não sei se vai proibir. Porque eu acho que agregaria, se não tiver, se a performance não fugir do que é o MC40, por exemplo, não tem por que não colocar. É só a questão da segurança da prova noturna, mas agora você tem também a proteção de cabine com o ralo inspirado na Fórmula 1, que ajuda um pouco também. E aquilo, a gente tinha protótipo aberto muito mais rápido há uns
8 anos atrás, né? Então, Bernardo, na verdade o que acontece é o seguinte, as 12 horas elas são uma instituição do automobilismo gaúcho. E que também teve ali para morrer e resgatar. E foi resgatado 1.4 e o ano passado agora já tava com um monte de carro incrível na pista. Isso, então a gente teve aí um resgate das 12 horas pelo pessoal do Turismo 1.4, por essa turma do Marcas e Pilotos antigo, né? Então, uma vez que eles não deixaram morrer, também eles devem ser ouvidos em relação a isso, né? Então, já foi aberto para que o regulamento da Super Turismo, que é uma categoria de turismo, enfim, hoje é de maior sucesso no estado, ela pudesse compor o grid das 12 horas. E eu acho que, assim, os protótipos, o caminho natural das 12 horas é voltar, assim, a ter os protótipos. Mas antes disso, eu acho que o gaúcho de endurance precisa se afirmar, se fortalecer, ter protótipos consistentemente na pista. E servirá até de uma propaganda do endurance dentro que eu acho que uma coisa puxa a outra. Exatamente. Eu pergunto porque eu acho que uma puxa a outra. Exato. Tu tem vários atrativos que tu vai construindo. Assim. Até os que carros são esses aí são do gaúcho endurance. São quantas etapas do gaúcho? 5. São 5 etapas anuais, exatamente. Até isso foi algo que foi também discutido, porque a categoria está começando. E aí, vamos fazer 8 etapas, vamos fazer 7 etapas. Na verdade, com uma categoria começando, tu vai juntar muita gente que vai contar. Aí tu estica demais o grid, né? Tu acaba, um vai vir numa, não vai vir na outra. E outra coisa, não é só ter o equipamento, né? É aluguel do local para corrida e depois também toda a logística de deslocar todo o equipamento de uma para o outro. Não é barato. Exatamente. Igual 5 não é um número ruim de etapas. Você vai pensar que acho que a maioria das categorias do Rio Grande do Sul é 8 etapas, né? Exato. Nunca assim, fugiu muito disso. Onde são as etapas? O ano útil do automobilismo tem 9 meses, 10 meses. Vamos aí considerar 9 meses. 9 tem um meses... mês que fica meio perdido porque tem as 12 horas, que muita gente se prepara para as 12 horas. Exato. E de fevereiro e dezembro tu desconsidera. Tu considera 9 meses. Então são 9 meses para 5 etapas. É uma etapa, cada grosso modo, dias. a cada... Então, dá para refazer o caixa, dá para refazer os carros, porque também tem isso, né? um protótipo quando bate, ele não é um carro de turismo que tu vai lá com o martelo e resolve. Um protótipo quando bate é complicadíssimo de resolver. É demorado, são poucos profissionais. Solda, molde, tudo, peça nova, peça moldada. Então tu tem que dar tempo ao tempo. E precisa de um espaço. Por exemplo, nós temos uma prova, tivemos semana passada e vamos ter uma prova no final de maio. São pouco mais de 40 dias. E nós temos um monte de coisa para fazer. Inclusive um bico novo, que foi pro espaço na Eu imagino que vocês não têm 30 pessoas para mexer no carro, né? Que nem um pouco menos, talvez 2. Só que aí tem que... por exemplo, o Fibreiro é Canoas. Nós moramos em Bento. Aí tem que levar o carro, deixar lá para ele fazer, ficar esperando, voltar. E a gente trabalha durante a semana. Então, e a maioria trabalha durante a semana. Então o espaço de 45, 50 dias entre uma prova e outra é o mínimo que precisa para um carro que precisa de manutenção. A gente vai encaminhando aí o fim da conversa sobre o Endurance. Eu queria falar do carro, do protótipo de vocês. Que motor que tem, como é que é a tocada, já que tu já tá andando no carro de novo, como é que é a tocada, que já andou de Fórmula, já andou no protótipo, dá uma comparada... O carro é um MRX, o projeto é da década de 2010, então, mas é um projeto ainda muito competitivo para esse tipo de categoria mais regionalizada, né? Ele conta com um motor 2.0 de 8 válvulas, um câmbio Volks, aquele receitinha... Feijão com arroz, câmbio H. Pra andar o ano inteiro. Pra andar o ano inteiro, bom, exatamente. Abre o motor no começo do ano e vai o ano todo. É tipo isso, sabe? Eu adorei claro que não é o caso de vocês, eu imagino. Que eu não sei que potência tem o motor de vocês, se vocês têm ideia mais ou menos quantos 220 cavalos. 220. Não, porque eu tava falando com o Tiel semana passada, o Tiel Andrade da MC Tubarão, que eles estão com um protótipo novo agora, que quebrou a suspensão traseira, ele tomou um sustinho e acabou não estreando. E aí ele falou, não, nosso motor Ford é praticamente original, a gente não mexeu em quase nada, originalzíssimo, tem uns 350 cavalos. Pois é, então... Original, né? Igual de rua. Quase igual de rua. Então não é bem original, Tiago. Mas Qual é a fábrica da Ford que ele foi catar esse motor original, eu não sei.
Não, mas a receita dos protótipos é mais ou menos essa, fica próximo dos 300 cavalos, os protótipos da categoria P3. Os protótipos da categoria P4, então, aí acabam ficando próximos dos 220 cavalos. E aí, obviamente, tem categoria P1 e P2, que são carros turbo, que são carros com aí uma cavalaria muito maior, né? E aí, câmbio com borboleta para fazer troca de marcha e tudo mais. É outra pegada, né? O nosso é aquela, que nem eu tava falando, receitinha feijão com arroz, não se incomoda, se diverte. A tocada que tu perguntou, Bernardo, é uma tocada muito próximo da Fórmula, é uma tocada de fato de carro de corrida, né? Tração traseira. Só o carro é um pouco mais pesado que a Fórmula, então tem que ter um pouco mais de cuidado em aproximação de curva e a própria transferência de peso, saber fazer direitinho a técnica de frenagem para que o carro ganhe ângulo na curva e tudo mais. Mas é muito próximo do Fórmula, é uma tocada um pouco mais agressiva do que um carro GT, né? O mais engraçado é que a gente está falando do Fórmula RS, que era herdeiro lá dos Fórmula 4, que é um carro de quê? De 400 quilos, 300 quilos? 480 quilos. Aí eu tava pensando agora, o protótipo quanto tem? 660? Pois é. Aí eu tava pensando, o Fórmula 1 atual tem quase 800 quilos. Acho que é um navio 960 quilos o Fórmula 1 atual. Então haja transferência de massa para fazer curva. Carlos queria falar um negócio. Eu só queria dizer que o nosso carro, o Marcelo falou que é 220 HP. No regulamento, ele está enquadrado na categoria P4. Porém, há 2 anos atrás, decidimos como equipe, o carro o MMRX é muito superior aos Audi e os Spider que estão na pista. Sim, chassi. Ele é muito superior. Aí seria, em caso de não quebra, seria desrespeitoso com o pessoal da P4, porque seria fácil de ganhar. Então a gente decidiu como equipe e como colaborador do campeonato a trocar de categoria, deixar a P4 para os carros realmente mais antigos. E nós passamos então para a P3. Hoje nós somos o patinho feio da P3, porque a maioria tem 350 cavalos, que nem diz o originalzinho da MC Tubarão, o nosso tem 220. Só que nós já ganhamos corrida com esse carro. É a magia do endurance, né? É a magia da endurance, exatamente. É isso que eu ia dizer. Tem que chegar no final. É um período razoável na pista, né? Não é uma prova curta. Imagina que você gasta um pouco menos de gasolina, de combustível. Então um carro mais leve também, né? A gente, como carro, é P4. Mas nós inscrevemos na P3 para deixar a P4 com o pessoal mais parelho. Faz parte do incentivo à categoria. Uma categoria, para se afirmar, precisa ter competitividade em todas as subcategorias, e a gente destoaria da P4. Como eu disse, a gente está ali hoje para se divertir, né? Embora hoje, esse ano especificamente, a gente tenha o patrocínio da Layout Magic, eles hoje nos fornecem o suficiente para a gente participar de todas as etapas. A gente está orgulhoso disso. Mas a gente também não vai inscrever o carro numa categoria em que a gente é muito superior só para ganhar sempre, e aí não vai. E até vai desestimular, acaba desestimulando os outros. Tira o incentivo do a galera não vem mais, né? E aí tu sabe que tu tá pronto, eu vou para uma categoria que vai ter uma dificuldade maior, que a gente vai conseguir competir. Exato. Pra não perder aquela vontade também, né, de estar competindo. Que senão os outros também param de correr na P4, né? Exatamente. Daqui a ninguém mais vem. Ou tu cria todo mundo vai ter que vir com o MRX e catar um MRX pra andar com vocês. Enfim. Exatamente. Ou então chegar na pista é bom, nós vamos... segundo lugar já é lucro. Aí eu nem faço essa... ideia quantos MRX devem ter por aí. Eu também não faço ideia. Eu sei que MCR é extinção. MCR, que é o anterior, deve ter uns 2 que eu sei que ainda são possíveis de funcionar. Sabe que eu fui a Silverstone o ano passado? Sim, tem os lá de... Eu fui a Silverstone ano passado e, por acaso, estava ocorrendo uma etapa do automobilismo regional deles, o BTRs, British Touring Car, não sei o que, e aí tinha também Endurance, enfim. E, cara... eu achei muito MCR lá, cara. Assim, tinha... e existe uma categoria monomarca de MCR lá. Mas num grid misto, que podia diversos tipos de protótipos, tinha 4 MCR que largaram nas 4 primeiras posições. Ou seja, é um protótipo muito bem feito, né? É um projeto que
perdura e gaúcho, e o né? MRX É bom falar. E o MRX é um derivado direto, então por isso que eu digo, são carros parecidos, tem atualizações. E eu sei que tem o MRX, o MCR longo, o MCR curto, o longo, eu nunca vi ao vivo um MCR longo. Enfim, é só curiosidade. Na pista são 4 MRX hoje andando no gaúcho de Endurance. São 4, mas a gente sabe que tem MRX parado aí pra colocar na pista também. E tem MRX que foi pra parede. Acho que os MR18 acho que bateram todos, né? Tem um MR18. Eu sei que 3 bateram, não eram muitos que tinham sido, que é o MRX com cabine fechada, basicamente. Tem um MR18 que ainda sobrevive, mas é um projeto que a Metalmor fez e que não vingou. Logo depois veio a JR. Veio a JR, que é muito superior, né? Então é um projeto que orgulha, inclusive, o Estado, tanto o Sigma quanto o AJR são projetos que orgulham o nosso Estado. Aqui falar dos carros deles também. Os dois. E hoje batem de frente com protótipos de nível mundial, né? Bem legal. Bom, vamos fazer nosso pit stop, depois a gente volta para falar do GP do Bahrein. O pessoal tá enlouquecido aqui com Gasly, Lando Norris, tudo isso a gente vai falar. Tem a atualização da Ferrari, o pessoal tá querendo saber também. A desatualização. Tudo isso e muito mais. Fizeram uma pioria. Boa tarde, Guti, Bernardo, por favor, Minuto Alpine, é o Christian no bairro Cristal. É justamente pelo Gasly, né? 5º lugar, surpreendeu. Não sei se no final de semana, mas pra temporada deu. Que na verdade não surpreendeu. A surpresa tá largando em a surpresa era o quão mal tava a Alpine nas 3 primeiras etapas, porque eles andaram super bem nos testes do Bahrein. Então é alguma coisa da pista que eles conseguem usar o carro numa zona de conforto e funciona, e nos outros lugares eles simplesmente não acharam. Tinha gente até desconfiando que, por exemplo, que eles tinham usado um modo de motor que eles não conseguem usar no resto da temporada, porque o motor da Renault sempre foi um motor com menos potência, e agora... Mas não a gente viu, eles botou o carro numa pista que tinha andado bem antes, andou bem. O Gasly chegou um certo momento, ele estava em terceiro, depois deu mais uma sacudida. Acho que o Jack Durham teve um momento que estava em terceiro também durante o quali. O Durham quase passou, o Durham não passou por 17 milésimos. Por nada que ele não passou para o Q3, e aí tiraria o Tsunoda. E tava ele e o Tsunoda, né, para passar pro Q3. Que bom que não passou, porque garantiu ao Tsunoda fazer um feito, que é levar a segunda Red Bull ao Q3, que é uma coisa que aconteceu muito pouco ano passado. São várias interpretações desses 10 primeiros, ou do grid como um todo, né? Uma delas, cadê o Norris? Larga em 6º. E é impressionante como ele, no momento de mais pressão, assim, ele acaba sucumbindo. Assim. E ele errou a curva 1, né? Na volta rápida ele errou a curva 1. E assim, é a terceira prova da temporada, né? 4ª. E parece que ele já tá sentindo a pressão do Piastri pra cima dele. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ele o termo técnico é pipoqueiro. O termo técnico é pior que isso, né? Gostei do termo técnico, pipoqueiro. Então, na verdade, eu acho que ele tá sentindo a pressão de liderar o campeonato. Porque ano passado, quando ele já tinha o melhor carro por uma boa margem, o tempo inteiro ele ficou negando a possibilidade de disputar o título. Não era nem entregar o favoritismo pro Verstappen. Ele ficou negando a possibilidade. É diferente tu entregar favoritismo. E chegou em Interlagos, o outro é tu botar aberto pra si mesmo que não pode fazer aquilo. E aí não vai conseguir. Gutierrez, eu não quero dizer nada, mas eu acho que temos um comentarista um pouco tendencioso, assim, ele gosta bastante de odiar o Norris. Não, mas não precisa, eu não tinha isso até o ano passado. Eu descobri essa força. Não, mas dá uma certa... Às vezes eu fico um pouco agoniado, assim. É que o carro é bom. O Norris confirmar mais. O carro é bom, é o melhor carro desde o ano passado. E a gente vê que ele continua sendo o mesmo Norris de sempre. Ele erra sempre no momento essencial. Dito isso, decisivo. O Piastri não, ele é mais lento, mas mais o Norris é mais rápido que o Piastri. Tu volta no cronômetro, volta após volta, em treinos normais, ele sempre é mais rápido que o Piastri. Mas aí na hora do vamos ver, tropeça na baba. E acho que foram bem o Russell e o Leclerc também, né? 2º e 3º, depois o Antonelli em 4º. Aliás, as Mercedes me surpreendem na temporada. Achei que não fossem estar onde estão. Não tô dizendo tão bem, mas onde estão. O Russell tá surpreso, inclusive. O Russell e o próprio Antonelli, que eu achei que o Antonelli, eu pensei que o Toto tava fazendo uma loucura, mas na verdade o certo era ele. Eu até ia perguntar por isso que ele é ele, nós estamos aqui. Uma visão que eu tenho, mas eu ia perguntar pros Giacomello, que tem estão ali mexendo em carro de corrida, claro que é outro patamar, mas a minha visão para esse ano da Mercedes
é que depois de todas aquelas temporadas muito difíceis que o carro, eles não sabem para que lado tá indo, numa corrida tá bem, na outra corrida tá horrível, eles fizeram uma opção pelo conservador. O que a gente entende que funciona, e a gente até poderia, sabe, daria para botar um dedo a mais nesse acerto aqui, ou no conceito geral do carro, mas vamos dar um passo para trás, porque senão a gente vai começar a se complicar. Tem isso no carro de corrida? Então, na verdade, isso é só uma leitura minha. Me parece que a Mercedes optou justamente por esse caminho em virtude de ter restrição em relação ao tempo de desenvolvimento do carro do ano que vem. Então, bom, vamos entender o que dá certo, vamos colocar isso na pista, vamos tentar juntar o máximo de coisas que deram certo e vamos focar no desenvolvimento do carro do ano que vem, porque se eles tivessem que correr atrás de um desenvolvimento à vera para esse ano, eles provavelmente sairiam atrás no novo regulamento e o novo regulamento vai trazer muito desafio para a equipe de engenharia de qualquer equipe, né? Então, quando tu tem um recurso de tempo e equipe limitados, tu precisa direcionar para onde de fato vai te dar mais retorno, e provavelmente eles decidiram direcionar para o desenvolvimento do carro. Eu lembro do ano que vem. Depois do GP Brasil de 2022, que teve dobradinha da Mercedes, ali eles acharam que o carro estava ficando bom para 2023, que foi péssimo. O Bernardo falou isso várias vezes, que aquele GP estragou a Mercedes. Aquele GP estragou o ano seguinte. Eles acreditaram naquele conceito do zero pod, né? E vale lembrar, né, que naquele final de semana a Red Bull foi muito mal. Foi muito mal. E ali aconteceu isso. E eles não levaram nem em conta que Interlagos, por mais que o pessoal não acredite em Interlagos, por ser um pouco mais alto o autódromo, né, a altitude, o peso da aerodinâmica é menor. A vantagem aerodinâmica diminui. São Paulo, no México é mais ainda. São Paulo 800, mas 900 metros. Essa equilibrada, primeiro, que só de não ter todo o downforce que tinha em outras pistas, já curou o porpoising que tinha naquele carro. Bah. Isso aí já ajudou eles um monte. E aí eles acharam que o carro era bom, eles não levaram em conta que estavam em outro território, que no resto da temporada ia ser diferente. Mas enfim, é que eu sempre acho que a Mercedes é um carro consistente, vê que tá na mão dos dois pilotos, até para um estreante, que nem o Kimi Antonelli, por melhor que ele seja, mas falta aquele algo a mais, que é o que a McLaren tem, e aí é que eles não conseguem competir de igual para igual para a McLaren ainda, ou talvez nunca na temporada. Bernardo, o Rogério Junqueira, ele pergunta se o Hamilton, pelo estilo de pilotagem dele, tem dificuldade mais com esses carros de efeito solo, se é possível isso, de adaptação, porque assim, tem piloto que parece o Ricardo, por exemplo, não parece, ao meu ver, o regulamento acabou com o Ricardo. Ter se adaptado a esse regulamento. O Hamilton, claro que ele é um dos maiores da história, ele se vira, mas acredito que ele se sinta mais confortável com carros diferentes desse que a gente está vendo agora. Então, ele pergunta se dá para explicar um pouco esse assunto. É que na verdade ele mesmo botou aí que é o tal do trail braking, né? Que é na entrada de... O Hamilton usava muito. Chega na curva carregado de velocidade ainda e controla vai soltando a frenagem e controlando o comportamento do carro conforme vai entrando na curva. Então ele gosta de carregar a velocidade dentro da curva. Enquanto que o carro de efeito solo, ele tem a tendência a sair de frente. Puxa um paraquedas e aí faz a curva. Como a maior parte da performance do carro tá do meio para a traseira, por causa dos túneis de Venturi ali, ali é onde mais puxa o carro para baixo, ele já tem a tendência a sair de frente. E aí para tu consertar isso, normalmente tu acaba soltando demais o carro. E ainda tem a questão de quando tu freia, diminui o downforce muito mais do meio e, enfim, são carros bem peculiares esses do efeito solo. E aquilo que a gente já explicou aqui no programa, quanto mais tu bota performance neles, mais peculiares eles vão ficando, mais nervosos, mais o piloto não sabe para onde é que a traseira vai ou por que a frente não entra. E o Hamilton realmente, ele teve mais dificuldade para se adaptar que outros pilotos. Ele teve alguma adaptação, tanto que ele já ganhou corridas no regulamento, já ganhou 4 corridas, uma sprint race e 3 corridas no regulamento. Então... não é como se ele tivesse perdido, mas principalmente em treino de classificação, ele não sempre, mas ele tem errado aquela volta, a principal com o pneu bom, quando vai ser decidido a pista no melhor momento, ele não consegue por causa dessa dificuldade. Ele até disse, né, em entrevista, que não é para esperar nada da Ferrari esse final de semana de novo, né? Apesar do Leclerc em T3, Leclerc larga em terceiro, né? Do Hamilton não dá pra esperar muito. Largar em nono, errou a volta e um abraço pra ele. E o Verstappen parece que tá percebendo realmente que o carro da Red Bull é difícil de guiar, né? Ele reclamou bastante dos freios.
Só que eu acredito, às vezes o piloto, né, dá uma exagerada. Cada Red Bull naqueles videogames, sabe aqueles videogames fliperama, que aí tinha 2 carros pra escolher. Aí um estabilidade 4 pontinhos, velocidade 4 pontinhos, frenagem 4 pontinhos. Esse é o normal. E aí a Red Bull velocidade 8 pontinhos, estabilidade 1 pontinho, frenagem 2 pontinhos. É o Top Gear, que tinha o carrinho branco, maluco, o azul, assim, o vermelho e o roxo, né? Agora chegaram no meu mundo. Adoro o Top Gear. Foi o primeiro simulador que eu guiei. É um carro, eu sou do Super Mônaco, que eu era do Mega Drive, eu jogava o Super Mônaco GP. O primeiro Fórmula 1 que eu joguei foi do Nintendo 64, o F1 Grand Prix. Outra geração. Mas voltando ao Hamilton, o Hamilton é um cara extra classe, né? Por mais que ele não esteja entregando agora, ele é um cara extra classe. E ele é o cara que carrega o máximo de velocidade até o último limite, depois do Deus me livre. E esse carro ele é diferente, a tocada necessária para um carro como esse é diferente, e obviamente que há uma adaptação, só que ali o Albon falou isso em alguma entrevista, de que o carro parece que, ele estava falando sobre o carro da Red Bull especificamente, mas isso é para toda a Fórmula 1 é isso, é aquele mouse que está no máximo da sensibilidade, né? Então qualquer coisinha mexe muito, então a adaptação de um piloto, mesmo no nível do Hamilton, aquele pelinho vai fazer diferença no fim das contas. Então, desculpa. Eu que te interrompi. É que a gente vê a diferença desse carro da Red Bull para os outros, do quão sensível, do quão complexa é a pilotagem dele, o fio da navalha, que o Liam Lawson foi pro Racing Bulls, não tá com aquela performance toda, mas passou do Q2, passou pro Q2 nas duas provas com alguma tranquilidade. É verdade. Não foi aquele terror que foi quando estava na Red Bull nas outras duas provas. Então ali já é uma medida certa. Hoje que ele apanhou um pouquinho, né? Ficou entre as duas Saubers aí. Sim, mas passou pro Q2. Pelo menos isso, né? Deixa eu só... Me passei aqui, fiquei de falar isso depois do intervalo. Em 5 segundos do futebol, o Inter anunciou há pouco a renovação com o técnico Roger Machado. Ele disse que já estava no forno, então até final de 2026 o Roger tem seu novo contrato agora com o Internacional. Bom, eu estava olhando aqui esse grid, que é bem interessante, e acho que tem uma questão para todo mundo, né? Eles mantiveram os compostos que duraram demais no Japão e agora morrem demais. Eu quero falar um negócio do pneu. Bom, por que tu puxou. Tem um problema seríssimo com os pneus da Fórmula 1 pro tipo de corrida, pro tipo de carros que a gente tem agora, que é o que a Pirelli tem oferecido. O ponto 1, os compostos estão muito... O macio, muito macio, ele é inútil para corrida, ninguém consegue usar. E tu vê que há uns 3 anos atrás sempre se largava de macio. Ninguém ia fazer a loucura de largar de duro, por exemplo, numa corrida. Então o macio tá fora da curva do que deveria. E o médio e o duro são muito duros em todas as etapas. E o problema de ser muito duro, além de diminuir a variabilidade estratégica, né? Todo mundo acaba fazendo uma parada. Tem um problema quando o composto é duro demais e não atinge a temperatura ideal. E pior, quando tu tá atrás de outro carro, o carro esfrega mais por causa da turbulência, tem muito mais tendência a ter o famoso graining, o macarrãozinho, que fica aquela margem ali no pneu de borracha solta, e aí acaba com a performance do pneu durante muitas voltas, ou às vezes durante todo um stint, e aí aí mesmo não consegue atacar o carro que está na frente, porque a frente do carro não vai onde tem que ir. Então é o pior de todos os mundos, que não tem pit stops para os carros embaralharem mais, e não tem performance quando o carro tá com o macarrãozinho. Mas Bahrein tá comendo bastante pneu, né? Não, mais do que as outras. Sim, o que tá acontecendo... Amanhã, tu acha? O que tá acontecendo hoje, o Bahrein a pista do Bahrein fica no deserto, sim, né? Tá cheio de areia. Então tem muita areia e eles estão correndo em um período muito quente no país. E isso, tu junta a temperatura alta com areia. Eu tava ouvindo os engenheiros da Fórmula 3 pedindo pros pilotos na volta de apresentação pararem de fazer zigue-zague para não esfregar o pneu no chão, porque eles estavam preocupados com o desgaste no período de aquecimento do pneu. E no deserto tem uma amplitude térmica gigantesca, então tem treinos, eu tava vendo pilotos falar que não adianta treinar de dia se tu vai correr de noite, por exemplo, temperatura baixa demais. Então tu
tu sente o pneu numa temperatura e tu usa realmente na hora do pega mesmo com outra, não é a mesma condição de clima, assim, então tá tendo essa dificuldade, assim, com os pneus. Por isso que eu perguntei dos compostos. Eu ia questionar se o pneu macio, então, tá descartado pra corrida de amanhã. Muito difícil alguém usar, ainda mais nessa pista, então, que o consumo tá acima, é loucura usar o macio. A gente viu quem tentou o macio na prova anterior já se ferrou. O Stroll, eu acho que quem mais que fez? Teve o Stroll e mais um que largaram de macio. E a corrida deles acabou logo em seguida. O Ocon largou de macio. Pouquíssimas voltas e tiver uma bandeira amarela. Tu pode usar no final de uma prova, já tá mais emborrachado, tentar uma loucurinha. Caso tivesse ainda aquele ponto de volta mais rápido, o pessoal... Mas não tem... O que eu digo assim, e aí mesmo que gaste mais pneu, vamos dizer que amanhã tenha que fazer 2 paradas. Daí é pior, o pneu tá mais superdimensionado ainda, porque ele não vai gastar o suficiente para 3 stints. E ele não vai ter tempo para sair da janela do graining, entendeu? Então tem que pensar, e aí tem mais um problema que a cada ano que passa a Pirelli sobe a pressão dos pneus para algumas libras a mais em cada corrida, com essa questão de ter medo de dar problema por causa do peso, por causa do downforce a mais que os carros têm. E a Pirelli não corre nenhum risco na Fórmula 1 há uns 4, 5 anos. Antes ela correu demais lá, que tinha aqueles pneus que desmanchavam. Quando aconteceu aquele escândalo em Indianápolis 2006, se eu não me engano. Mas enfim, antes os pneus em Silverstone, o pneu começou a cortar sozinho, mas há uns 5, 6 anos eles não correm risco nenhum. E aí eles estão contribuindo muito para a corrida ser ruim. Eu tava vendo também que eles estão economizando em logística, e daí tipo um lote de produção da gama macia, e aí toca para 3, 4 etapas, e aí produz... sei lá, para uma outra etapa, uma gama um pouco mais dura, e fica daquele lote de produção, que são formas diferentes, tal, então borracha puxa diferente. todo mundo pro mais macio, nem quer dizer que... E aí é aquela... Sim, aí se vira, faz estratégia. Se vocês tentarem fazer uma parada só, vai dar ruim, mas se vocês querem tentar, vocês tentem. Há jeitos da Pirelli se expor sem se expor, que é o seguinte... é uma questão de comunicação. A Fórmula 1 pode comunicar que solicitou a Pirelli fazer determinado composto com determinada característica. Aí, quando acontecerem as coisas durante a corrida, o pessoal vai entender que foi uma solicitação da categoria, que não foi a Pirelli que foi lá, obviamente que furar pneu, esse tipo de coisa, destalonar, isso aí é óbvio que a Pirelli não vai querer correr esse risco. E eles têm os engenheiros, eles têm os pilotos. Pode até botar no gráfico, vai fazer um pneu que não é recomendável fazer uma parada só. Aí tu bota no gráfico lá, quando aparecer as estratégias ideais, mesmo que tu bote ali, possível uma parada, a partir da volta tal pode dar problema. Nós não recomendamos após X voltas. Isso, é comunicação. É responsabilidade da equipe. Mas deixa os caras se virarem e bote um pneu que deixa os caras atacarem uns aos outros. Do Japão, que tudo bem, é uma pista muito específica, aquela sequência de S's ajuda mais ainda a fazer graining no pneu, porque é muita aceleração lateral no pneu, ainda mais no vácuo. Então, o Japão é muito específico, mas a gente viu uma prova que ninguém conseguia chegar mais do que 1,5 segundos dos outros carros. A McLaren, o Verstappen ganhou porque as McLaren não tinham como chegar num ponto de asa móvel favorável. E porque não deixaram o Piastri passar o Norris também. Também, pode ser que fosse alguém que ia atacar um pouco mais. Mas estava muito prejudicada a chance de atacar na corrida. Gutierrez, é um padrão do programa, é isso? Do pessoal não gostar muito do que ano passado era o Pérez, ano passado a gente malhava o Pérez. Como não tem mais o Pérez, agora a gente elegeu o Norris. Não é só a gente, o João Santos aqui de Alvorada, ele diz, o Norris é tão fã do Verstappen que foi se classificar lá atrás para ficar perto do holandês. Para dar uma emoção na corrida. Para largar pertinho. Perspicaz, nossa. Lá na frente, né? Aparecer na foto junto com o Max. Falando em emoção, eu vi hoje a corrida sprint da F2, muito boa na última volta. O Martin ganhou e tem um paraguaio liderando o campeonato. Que beleza. Que ano passado fizeram um vídeo maldoso, disseram que era o pior piloto do mundo, o Jurksen, esse. Joshua Dürksen. Porque ele tinha feito uns acidentezinhos em Fórmula 13 e tal, mas é um cara que aprendeu bem na Fórmula 2, ele tá muito bom. O paraguaio correndo. Eu torço muito por ele. Eu vi comentários de que foi melhor essa disputa no fim da F2 do que as 3 primeiras corridas do campeonato. E ele tem um negócio importante para piloto que quer dar o salto maior do que o talento apenas de guiar. Ele é ligado em pneu e economia. Teve um momento da corrida que ele falou no rádio, eu vou segurar que eu tenho certeza que eu vou conseguir alcançar. Ele estava em quarto ali, terceiro ou quarto,
perde as posições primeiras, mas disse, eu vou economizar o meu pneu. O famoso race crash. Porque tá acontecendo isso também na F2. Tá comendo o pneu, pelo menos no Bahrein. E aí ele foi, avisou isso, dito e feito. Deu uma bandeira amarela, ele pegou, deu um mergulhaço, largou em primeira, aí tá, depois perdeu, porque o Martin também na última volta, o Pepe Martin espanhol fez 2 ultrapassagens na última volta e chegou em primeiro. Já que a gente tá falando de base, o Rafa Câmara tá fez bem a boa pole, a Fórmula 2, cara. Tá liderando o campeonato, tá legal. Mas, de novo, ele tem que acertar essas primeiras voltas. Dessa vez foi a largada, na outra ele se envolveu em confusão. Da sprint, primeira volta da sprint. Exatamente, porque quando é o grid invertido, quando tu tá largando na turma do Furdúncio. Amanhã ele larga em primeiro. Porque por mais que valha menos pontos, a sprint vale pontos, e depois, daqui a pouco, quando for decidir o campeonato, vai fazer diferença. Claro que se ele ganhar todas as provas principais largando da pole position, ele vai ganhar o campeonato. As favas com a Mas daqui a pouco ele não vai ganhar todas, então Não, e ele, uma vez, ele reduziu os danos, embora ele não tenha pontuado, o que é muito ruim pro campeonato. Ele fez 18 ultrapassagens. Mostrou então o cartão de visitas. Ele, além de mostrar um cartão de visitas, ele treinou o carro dele, ele treinou a ele mesmo, que é um rookie, né? Tá com o primeiro ano. Ele treinou a ele mesmo a andar na bolha, né? A aproximação, a disputa, andar na turbulência, enfim. Tudo isso acabou sendo um treinamento que pode fortalecer ele pro resto do ano, em virtude de ser inexperiente ainda na categoria. Vocês dizem que eu sou secador dos pilotos brasileiros. Mas eu tenho bastante tenho muita expectativa do Rafael Câmara. O Rafael Câmara, quando eles tiveram juntos em categorias de kart, ele ganhava do Bortoleto. Foram poucas vezes, mas em campeonatos sul-americanos, eu sei que tem uns 2 ou 3 que eles correram junto, ele andava na frente. Assim, o Brasil é muito bom nas categorias de base, né? Temos aí o Drogovic campeão, o Bortoleto campeão, e agora temos uma boa promessa. A gente tinha parado um pouco assim com isso e agora voltou com tudo. E é bom que ele, não sei se é possível, né? Ele tá, recém começou a temporada e ele é líder, não sei se ele perdeu a liderança com a... Acho que perdeu, mas vai depender da prova principal. Que eu vi, ele tinha permanecido até, eu acho. Falar em especulação, independente disso, imagina o cara ganha a F3 na primeira temporada, já cresce o olho de todo mundo pra F2 e assim vai até chegar na 1. Na verdade é o que tem que fazer. Sim, é o que tem que fazer pra ser bem visto. Exato. Ele tá em primeiro, gente. Ele tá em primeiro com 28 pontos. O que eu tinha visto, ele tinha permanecido. Tá em primeiro com 28 pontos. Em segundo, o segundo lugar tem 20 pontos. Subiu 3 posições agora com Então foi uma maçaroca essa corrida aí. Ninguém que tava na frente fez ponto. Falar em especulação não, mas em Drogovic. Vi no Twitter, no X, ou como gostam de chamar, que uma especulação daí, que a Honda poderia eles escolher os pilotos da Aston Martin, né? E que daí, de repente, o Drogovic poderia pintar como um dos pilotos a partir do novo regulamento. E a gente vê que tem um Stroll na Aston Martin, por ser o filho do dono. Mas o Stroll largou, né? É que o mais incrível do Stroll é que tu vê que ele não tá afim. Ele não quer, sabe mas quando ele tá lá. Transparece num piloto que ele não está mais afim. Quando ele quis um pouco, ele guiou razoavelmente. Agora parece que ele largou. Mas faz tempo. Sim, né? Faz tempo. E a gente percebe que, assim como comentavam do Pérez, o Pérez não dá mais, né? Magnussen não dava mais. O Stroll já tá há muito tempo que não tem dá mais. Outra não dá mais há muito tempo o Stroll. Nunca deu, eu acho, né? Claro que não, ele teve um período que ele não era... Assim, vocês devem lembrar... Ele foi muito ruim. Ele foi campeão da Fórmula 3, ele foi campeão da Fórmula 3. Talvez, ele performava no começo. Ele andou bem ele andou bem na Racing Point também ali. Ele fez uma pole na Turquia, né? Ele andou na chuva. Fez corrida. Ele é um cara não pode no Baku, senão ele não é um cara de grandes temporadas. Ele perdeu pro Bottas, o segundo lugar na linha de chegada. Ele não é um cara de grandes temporadas, ele é um cara de grandes corridas que ele fez. Até dá pra contar na mão, mas tem momentos. Até quando a Aston Martin, né? Mas isso não acontece há uns 5 anos pra Aston Martin. Eu lembro que quando ele machucou o pulso no Bahrein, ele fez uma corrida boa. Naquela primeira corrida. Era um baita carro. Era um ótimo carro mesmo. Era uma Mercedes verde, não era? Não, a Mercedes rosa. Só pra gente, eu gosto quando o ouvinte faz perguntas mais de questões técnicas, e essa nem é tão técnica, é mais comercial, na verdade. O Chico Laetano pergunta por que tem só um distribuidor de pneus na Fórmula 1. Medo de concorrência, mercado... Na verdade, a Michelin já propôs entrar 3 vezes. Daí a Pirelli sai se ela entrar. Não, só que a Michelin quer concorrência... A Pirelli não quer, e aí basicamente a Fórmula 1 não achou ninguém para querer concorrência. Eu faria um comentário, mas o jurídico vetou. Então deixa para depois. Eu não sei se... Sábio. Eu não sei como é que seria essa coisa de
daqui a pouco ter muita diferença. A guerra de pneus é muito legal. A última vez, todas as experiências que a gente teve, todas foram legais. Mas aquela lá nos Estados Unidos com Michelin e Bridgestone foi bem decepcionante. Nos Estados Unidos foi da Michelin, se não Aquele foi um problema duplo, aquele. O problema da Michelin não ter um pneu que aguentava a curva e um problema dos carros de pneu Bridgestone não ter o bom senso de aceitar fazer uma concessão para poder fazer a corrida. Que tinha um jeito, eles estudaram um jeito de fazer. Botar pneu Bridgestone? Não, faria uma chicane no meio da curva alta. E teria corrida. Mas aí é que tá. Eu entendo. Não, eu não creio que. Eu não acho que a Bridgestone tenha que pagar. Tá mexendo demais no meio da disputa, já. Aí é um vespeiro, né? Tu tem todo um calendário, tu tem os melhores engenheiros, tu é uma baita fábrica de pneus. Então tu te programa. Tu não pode chegar e ficar surpreso numa bela etapa de que teu pneu não funciona. Não houve vencedores naquela etapa. A própria concorrência perdeu. Todo mundo perdeu com aquilo que aconteceu. A Fórmula 1 perdeu. Horrível. E se queimaram com E isso é um dos motivos também pra hoje ter só uma. E foi bom pra Jordan que pontuou naquela corrida. O glorioso Thiago Vagaroso Monteiro fez pódio. O único pódio de um português na Fórmula 1. Mas diz a lenda que o David Coulter naquela corrida, por muito pouco, ele não foi pra largada. Foram 6 carros, né? Ferraris, Jordan... Ele tinha pneu Michelin. E mais uma equipe que agora... Alguém lá pra trás. O Coulter ficou lá atrás. A equipe falando com ele no rádio toda a volta de apresentação, e ele não falando nada, e que ele chegou a abrir pra fora da entrada do pit lane, e aí ele, vamos. E aí entrou no box. Ia comprar uma briga com a quase que ele largava. É o único Michelin. Quase que ele acaba com a carreira dele. Hoje, pelo menos, ele tá fazendo entrevistas. Ele é comentarista da F1 TV, às vezes. Mas... É porque tem muito piloto que usava a Michelin que acha que tinha duas equipes com problema e o resto das equipes poderia ter feito a corrida, talvez mudando um pouco a estratégia, que ia ficar um pouco prejudicada, fazer um pit stop a mais, mas poderia ter corrido. E no fim acabou prejudicando todas por causa da Williams, e eu não lembro qual era a outra equipe que tinha problema com a parede do pneu. Mas, enfim, todo mundo acabou pagando aquele pato, a Fórmula 1 inteira, na verdade. Bom, vamos às apostas? A gente vai ficando por aqui, rapidinho então, o pódio. Diga, Bernardo. Vamos para fazer o pódio das apostas? Me perdi aqui, né, no meu raciocínio. Tem 20 segundos. Vai estourar. Minha aposta vai no Piastri, que a McLaren não vai deixar de ganhar essa corrida. E vou botar o Charles Leclerc em segundo, com o Lando Norris fazendo uma recuperação e botando a outra McLaren no pódio. Não precisa explicar cada uma, Lua, por favor, teu pódio. Piastri, Norris e Leclerc. Marcelo, teu pódio. Piastri, Leclerc e Russell. Eu vou a melhor aposta até também agora. Acho. Eu vou com o teu de Piastri, Leclerc e Bros. Quer arriscar, Carlos? Carlos. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Já estouramos. Quando o papo é bom, o programa acaba estourando. Muito obrigado, Marcelo e Carlos Giacomello. Sucesso para vocês. Obrigado. Serão convidados, obviamente, para vir mais vezes aqui no 300 por hora. Valeu, Lua Fontoura. Obrigado, Bernardo. Valeu. Você fica agora com Guaíba Notícias. Depois tem Guaíba Revista com o Arthur Stoffel. Eu volto amanhã no Concentração, 10 da manhã. Grande abraço a todos. Tchau. Guaíba 300 por hora. Apresentação: Gutierre Sanches.